Eu tenho uma pergunta em cima disso, Carlos, que a gente conversou lá 500 anos atrás, que a gente começou, que a gente se conheceu em uns eventos por aí, que é a questão do quanto o esporte, e aí até o pessoal que está assistindo a gente, porque quando a gente fala de a empresa, tem que ter um cuidado com os dados e tudo mais, quando a gente traz isso para o esporte, querendo ou não, já tem aquele universo que a gente sabe que mexe muito com a emoção dos torcedores, dos sócios e tudo mais. E às vezes a gente não percebe o tanto que a gente precisa ter, e às vezes até o descuido, não sei se é a palavra melhor para dizer isso, mas a gente vê que não tem ali uma preocupação. Você comentou que ainda não tem a regulação, por exemplo, da CBF. Mas a gente vê que os clubes hoje, eles estão, o quanto que eles investem para atrair. Então é um jogador que chega, que põe ali o peso para fazer girar mais e etc. E a preocupação disso dentro do esporte, né? Dá essa visão pra gente, esse panorama da importância que é. Porque, para não pegar no caso da Arena do Corinthians, a gente pode falar do Morumbi também, porque tem lá de São Paulino aqui para a gente fazer a discussão. Não vamos discutir se foi pênalti ou não, mas lá na frente alguém vai pagar por isso. Mas a questão, por exemplo, dos estádios hoje em dia, né? O quanto de informação circula ali dentro de um jogo de futebol, por exemplo. Fora as outras modalidades que a gente sabe que existe, mas o quanto de dados que passam por ali. Eu lembro que um tempo atrás, eu falei com um colega em comum nosso, e ele comentou que estava fazendo alguns testes com relação, por exemplo, à parte de operadores de telefonia, para um marketing localizado para aquelas pessoas que estão no estádio. E assim, são dados, porque alguém consegue saber quem está naquela localidade, a operadora, enfim. O quanto de informação sensível trafega nesse meio, e não é de conhecimento da população ou das empresas, ou até nós mesmo que vamos em estádio, vamos ver jogos e etc. O quanto tem ali de encrenca para você como DPO e a equipe trabalhar. Porque quem imaginar que clubes de futebol, ou né, qual que seja, tenham que ter uma área de tecnologia para cuidar de prevenção a golpes. Você teve um caso que você comentou até recentemente, o caso da vaquinha que teve. Sim. Que foi um caso assim que a gente vê no primeiro momento, como que alguém se imaginar isso, né? O quanto que trafega ali de informação, o quanto movimenta de dinheiro nisso, e o pessoal se aproveitando, e também provavelmente dados vazados ali, ou o pessoal que se aproveitou desse momento para criar a vaquinha paralela e tirar proveito disso. Exatamente, né? Bom, a sua pergunta dá pra gente passar aqui, fazer uma pós-graduação respondendo. Mas vamos lá, eu acho que a primeira coisa, assim, né? A grande diferença entre você estar numa empresa, que é a que você colocou, e num clube de futebol. A empresa, normalmente, ela tem, tirando os grandes grupos aí que tem uma difusão grande de linhas de produto, ela tem um caminho. Ela é uma empresa de determinado serviço ou produto, né? Como um core principal. Um clube não. O clube, ele, na verdade, você tem uma área de saúde maior, principalmente os clubes grandes, maior do que muito hospital de interior, você tem uma área de RH enorme, uma área jurídica enorme, você tem uma infinidade de auxiliares dos esportes de base, e assim, é uma comunidade muito grande. Então, assim, eu tinha feito, né, e faço adequação em outras estruturas, mas tinha feito empresas, até empresas muito grandes. E quando eu comecei a fazer o projeto do Corinthians, já faz 4 anos, eu achei que eu ia terminar em 6 meses e ir embora, mas acabei virando o DPO, porque eu fui quem fez a adequação. Quando eu comecei, eu falei, caramba, é um desafio, né? Mas eu não tinha ideia da dimensão, porque eu ainda estava com uma cabeça de empresa. Um clube de futebol, ele é normalmente, os grandes inclusive, uma pequena estrutura de bairro que cresceu muito, mas que continua, muitas vezes, com uma estrutura que ainda é aquele clube de bairro, né? E aí entra a questão da emoção. Tem reuniões internas que a gente faz, que a gente põe primeiro um vídeo de 3, 4 segundos da torcida para falar, é isso aqui ó, que a gente representa, porque é outro patamar. Quando você está numa empresa, se você desagradar o teu cliente, ele vai para o concorrente. Num clube de futebol, ele não vai para o concorrente, ele quer que você vá para o concorrente. Ele vai fazer esse movimento. Então é tudo muito diferente. Um erro que você comete numa empresa privada, muitas vezes a própria empresa consegue contornar. Num clube de futebol, ele está na mídia antes de você conseguir respirar. Então, assim, é um ambiente assim, explosivo, de emoção, mas também muito apaixonante, né? Muito desafiador. E como é que entra toda essa questão de dados? A gente acaba pensando muito em futebol, muito futebol profissional. Mas esse é assim, não vou dizer que é o menor, mas é um pequeno problema. Quando eu comecei o projeto do Corinthians, o que me chamou muita atenção?
chute inicial, que são as pequenas escolas lá das crianças, né, dos atletas mirins, que estão espalhadas no Brasil inteiro, muitas vezes em comunidades, muitas vezes estruturas que não têm recurso financeiro. E aí, assim, no primeiro momento, você chega lá querendo ser o xerife da adequação, e você fala, não, todo mundo tem que estar adequado. E o cara fala assim, se eu tiver que fazer isso, eu vou fechar. Aí você fala, caramba, eu não vou tirar uma escola de uma comunidade que pode trazer talento, pode mudar a vida das crianças por uma questão burocrática. Então, sem contar o impacto social também. Sim. E aí você região, você tem que ser flexível. Aí você tem que falar, peraí, não dá para eu exigir 100%, mas eu também não posso fingir que eu não estou vendo. Eu tenho que trazer uma solução que resolve a questão da lei sem onerar demais o cara que está lá na frente. E aí você vai pensar, é dado de criança e é dado sensível, que é o que a NPD está exigindo agora. A NPD está exigindo isso em catraca, mas se eles forem olhar para as escolinhas, eles vão ver exatamente a mesma questão. Porque assim, a escola é terceirizada, mas ela precisa me mandar dado de performance e dado de saúde das crianças. Então esse foi o primeiro ponto que eu olhei e falei, caramba, vai ser complexo o negócio e a coisa vai crescendo. Então a gente vê, por exemplo, eu vim de arte marcial. Se você pegar campeonatos de arte marcial hoje, você vai ter apostilas e súmulas no final do campeonato em papel que vão ser jogadas no lixo. Então, assim, a LGPD, ela não trata só do dado que está no ambiente eletrônico. A lei é muito clara em dizer que, inclusive no ambiente eletrônico. Então, assim, as súmulas das competições, elas têm que ser destruídas de forma documentada, de forma realmente que anonimize os dados que estão ali. Principalmente que muitas vezes é dado de criança de outros clubes que vieram jogar no teu clube ou vieram competir no teu clube. Então, a hora que você vai olhando, aí você vê área de saúde. Junto com a LGPD, nasceu ali irmã a lei do prontuário médico, que diz que todo prontuário médico tem que estar no ambiente eletrônico. Não existe mais prontuário de papel, porque ele não pode ser editável. Olha, eu vou te dizer, para você colocar isso para funcionar, seja onde for, num clube, numa universidade, num hospital, é muito difícil, porque as pessoas resistem à mudança. Então, assim, e aí você está dentro de um clube, você está olhando para as crianças, você está olhando para as crianças que estão ali alojadas, você está olhando para o atleta profissional, você está olhando para a equipe, o RH, tudo, e você tem que estar olhando para os médicos, que são terceirizados, né? Então, assim, são muitas dificuldades, né? Outro ponto que é muito diferente no esporte é a questão do conselheiro. Porque numa empresa, você tem uma hierarquia. Você pode exigir, né, de todos os colaboradores e funcionários que cumpram as regras. Num clube, o conselheiro está lá eleito. Ele tem poder e direito de estar lá e ele não está na tua hierarquia. Você não pode obrigá-lo efetivamente a nada. Você pode conscientizá-lo. Olha, se a gente tiver um vazamento de dados aqui, isso pode ter um prejuízo enorme para o clube. Mas assim, você não pode obrigar, olha, se você não assinar esse NDA, você não entra na reunião. Então, assim, é mais um tempero que a gente tem. E, assim, só lá no Corinthians a gente tem mais de 400 conselheiros. Né? Então, assim, são muitos temperos que a gente vai tendo que mostra a dificuldade de você ter um processo de governança efetivo, inclusive de governança de dados. Junto comigo, quando eu comecei no Corinthians, começou também o Compliance Officer, que virou um grande amigo, porque a gente vive as mesmas dores, né? Tentando adequar e regularizar uma estrutura que está acostumada a ser mais flexível, né? Que não está acostumado com uma regra de governança muito rígida. Eu fiz uma adequação numa empresa que era uma multinacional, vinda de um país europeu, que as pessoas não atravessam fora da faixa lá dentro. É a coisa mais fácil adequar uma empresa assim. Os caras estão acostumados com regra. Num clube de futebol, não. Então, assim, você tem muito trabalho de conscientização e, assim, numa dimensão muito grande. Então, o que eu fui descobrindo que foi fazendo sentido? Eu comecei a fazer treinamentos com as equipes mais diversas. Porque você começa a fazer com que as pessoas saibam que você existe, saber que existe um processo de adequação, que existe uma regra, e que muitas vezes essa regra não vem para atrapalhá-los, muito pelo contrário, vem para eles poderem dizer aquele não que eles não conseguiam dizer antes. Porque eles falam, olha, eu não posso porque tem uma regra, porque tem um cara aqui que é o responsável. Você quer? Fala com ele. Muito corriqueiro no Corinthians. Ah, eu preciso da filmagem não sei da onde, porque roubaram um carro, riscaram um carro, roubaram alguma coisa, porque o funcionário do comissionário entrou com uma ação trabalhista, eu preciso da filmagem. Isso aí vem de e-mails direto. Então, assim, antes, o colaborador que está no meio do caminho, ele tinha uma certa questão política de dizer esse não. Eu posso dizer esse não fundamentado. Ele não pode por causa disso. O cara quer? Ele vai no juiz, vai no delegado, me vem um ofício. A hora que chegar o ofício, eu vou ter o maior prazer em colaborar. Só que eu preciso ser dessa forma. Como foi também na época das eleições, né? Aí é um assunto polêmico, você cria polêmica. Porque, assim, durante as eleições, todas as chapas, elas queriam os dados de todos os sócios e associados. Agora, quem me garante que eles iriam usar só durante as eleições? E era um direito que eles têm pelo estatuto.
Mas quem me garante que essa massa de dados não vai ser usada para marketing, para viés político mesmo, que ali muitos dos membros da chapa são também políticos, são vereadores, deputados. Quem me disse que eles não vão usar? Né? Uma base eu tenho só no Fiel Torcedor 1,5 milhão de pessoas. É considerável. Né? Então, assim, o que eu tive que fazer também? Porque aí começam as forças políticas, e muitas pessoas têm a liberdade de me ligar, tem o meu telefone, eu preciso. Gente, eu tenho que seguir um protocolo. Todo mundo vai ter o que quer, só que vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade, de confidencialidade muito duro. E aí tudo bem. Então, assim, funcionou. Tanto que eu sobrevivi a essa mudança, né? Tanta gente, né, mudou ali na estrutura do clube. Mas, assim, é muito delicado. Assim, você precisa ter um aspecto técnico, você precisa ter um aspecto político para ser neutro de verdade, o que é muito difícil. Porque um clube, ele é igual uma cidadezinha de interior. Às vésperas de eleição, você não consegue fazer mais nada. Porque, assim, se você está numa chapa e eu estou na outra, eu já não colaboro. E é natural. O ser humano é assim. Não é uma crítica o que eu estou fazendo e nem uma novidade. Né? Você vê isso em cidades de interior. O Corinthians, por índices que eu tenho, que eu não tenho certeza, mas que me disseram, se fosse um município, seria o 17º no Brasil, na frente de algumas capitais, em estrutura, em faturamento. Então, assim, é uma estrutura muito complexa. E você adequar tudo isso, e ter um olhar, estar olhando para tudo isso o tempo todo, é muito difícil.